Quantos aqui estão sendo ministrados? Amém? Querido, eu creio que um dia como esse é ouro para nós. É uma preciosidade. Irmão, se você não está gostando de um dia como esse, eu quero dizer que na tua eternidade você vai ficar em apuros. Está em apuros na eternidade, porque na eternidade nós vamos passar na presença do Senhor, nós vamos estar com Ele o tempo todo, adorando o seu nome. Sabe, querido, como é bom estar num ambiente onde a presença de Deus é real. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre a igreja de Corinto. Eu estava estudando sobre a igreja de Corinto e eu quero dizer para os irmãos que eu fui muito impactado. Porque Paulo, ele chega para essa igreja e ele chega a dizer num determinado momento assim: cada um veja como edifica. Isso é muito forte. E quando eu começo a estudar a epístola de Paulo aos Coríntios, é impossível eu não ficar maravilhado com o que Deus, como Deus, ele tem o controle de todas as coisas e como Deus, ele é sábio. Quando eu começo a estudar a epístola de Paulo aos Coríntios, eu começo a ver a manifestação da glória de Deus até mesmo na ordem dos livros da Bíblia. Por exemplo, imagine você lendo a Bíblia sem que Gênesis fosse o primeiro livro. A Bíblia não teria sentido. Imagine você lendo a Bíblia sem que Apocalipse fosse o último livro. A Bíblia não teria sentido. Imagine você lendo a Bíblia sem que Coríntios estivesse no lugar que estava. E você fala: mas pastor, poderia estar outra. Mas eu quero te ensinar um segredinho da Bíblia aqui, que você vai entender que a carta de Paulo aos Coríntios está no lugar em que deveria estar. Porque nos 4 livros do Evangelho, nós vemos o ministério terreno de Jesus Cristo nessa terra. Nós vemos a manifestação, o início, o plantar do reino dos céus aqui. Aí logo depois dos 4 livros do Evangelho, qual que é o próximo livro? Atos dos Apóstolos. Porque nesse livro ele registra o nascimento da igreja. Ele registra os atos dos apóstolos nessa terra. Mas ele não registra só isso. Ele registra também, queridos, atos do Cristo ressurreto nessa terra também. E logo depois a gente vê a epístola de Paulo a quem? Aos Romanos. E aí você fala assim: mas pastor, por que vem Romanos depois? Porque a epístola de Paulo aos Romanos é considerado o livro de teologia sistemática do Novo Testamento. Ali em Romanos, Paulo estabelece, ele organiza toda a teologia do Novo Testamento. E aí logo depois vem a carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Corinto, querido, fez com que toda essa teologia, toda essa teoria viesse à prática. Por quê? Porque a igreja de Corinto é uma igreja, querido, que era sim um tanto problemática, era um tanto difícil. A igreja de Corinto foi uma igreja que precisou de que tudo aquilo que eles já tinham na teoria precisasse colocar em prática. Então, a gente vê nos evangelhos a manifestação do Filho de Deus. A gente vê em Atos a manifestação, os atos dos apóstolos e do Cristo ressurreto. A gente vê em Romanos a teoria, mas lá em 1 Coríntios a gente começa a ver a prática da vida da igreja. Então é uma carta muito profunda e que eu quero ler com os irmãos o texto de Coríntios. Depois eu passo. 1 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, nós vamos ler bastante texto aqui, amém ou não? Vocês estão com disposição ainda para ler 1h10? Tem alguém com sono aqui? Amém. Tem alguém aqui que esmurra o corpo? Amém. Então vamos esmurrar o corpo agora, vamos vencer todo o cansaço, todo o sono. Amém? E agora, querido, nós vamos aprender. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz para aquela igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Diga assim, lavoura de Deus. Diga mais uma vez, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então diga assim, eu sou lavoura. Diga mais uma vez, eu sou lavoura. Diga assim, eu sou edifício. Olha que coisa interessante, você é uma lavoura, mas você também é um edifício. Por que você é lavoura, querido? Quantos aqui lembram da parábola do semeador? Quantos aqui se lembram? Que um semeador saiu a semear num determinado local, umas sementes caíram na beira do caminho. Quantos aqui se lembram? Amém? Agora eu pergunto para você, o que era a semente nessa parábola? Vocês se lembram? Era quem? Era quem? Diga, a palavra. E a Bíblia diz que quem é a palavra? Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Amém ou não? Então diga assim, Jesus é a palavra. E a palavra é a semente. E eu sou a lavoura. De modo que Cristo, ele foi plantado em você. A semente foi plantada em você para que cresça e dê muitos frutos. Mas não somente isso, você também é edifício, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Irmãos, isso é forte ao extremo. Diga assim, manifesta. Diga como um vencedor, diga manifesta. Será, se tornará a obra de cada um, pois o dia, diga o dia está com letra maiúscula. Que dia é esse, irmão? É o dia do tribunal de Cristo, onde cada crente vai dar conta das obras que praticou por meio do corpo. Então o dia ele vai demonstrar que tipo de obra que você fez. E ele diz assim, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Feche os seus olhos. Deus, essa é a tua palavra. Eis o teu povo. A unção é sua, o poder é seu, o conhecimento e a sabedoria vem de ti. Então, Senhor, usa-me segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Diga amém. Querido, na Epístola de Coríntios, nós encontramos os problemas enfrentados pelos primeiros cristãos gentios. E como Paulo deu solução a esses problemas. Em 1 Coríntios, é aquilo que a carta de 1 Coríntios é aquilo que os psicólogos chamam de a situação ou as situações da vida real. Por que eu quero frisar isso com você, irmão? Sabe por quê? Porque eu tenho uma mensagem que eu preguei aqui, compartilhei um pedaço dela lá na igreja do pastor Juarez que eu quero falar com você. É que nós temos uma mentalidade de que o jardim do meu vizinho tem mais flores que o meu. Não é essa a verdade?
pastor Marcos, eu tenho certeza que vem aqui, ele olha a igreja, e eu tenho certeza que ele sai daqui, e ele vai para a casa dele, para a cidade dele, e fala, meu Deus, esse povo é o melhor. Assim como quando eu vou na igreja dele, nunca fui, mas eu tenho certeza que ele vai me chamar um dia. Eu tenho fé nisso. Quando eu for na igreja dele, eu vou chegar lá, eu vou olhar e eu vou pensar, essa é a igreja que eu queria para mim? Povo igual a esse não tem em Barra do Piraí. Por quê? Porque nós sempre achamos que o quintal do vizinho tem mais flores do que o meu. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Irmãos, não é de hoje. Eu tenho 34 anos. 34 anos. Mas sou pastor. Não é Jacó não, agora é Israel que está falando. É 34 mesmo, tem até identidade aqui. Eu tenho 34 anos. Mas o Senhor me chamou para o ministério quando eu tinha apenas 22 anos. Eu tenho 12 anos de ministério. E nesses 12 anos de ministério, a quantidade de pessoas que eu vi se desviarem da fé, porque diziam assim, eu me converti, e aqui eu venho, entro dentro da igreja, e aqui dentro parece que eu encontro mais problema do que no mundo. Quem já ouviu história como essa? Parece que aqui dentro tem mais problema do que no mundo. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu não posso com isso. Por quê? Porque aqui tinha que ser tudo diferente. E de fato tinha. De fato tinha. E nós muitas vezes, caminhando por essa trilha, nós entramos numa onda de começar a criticar a igreja moderna. Nós começamos a falar mal da igreja do hoje. E falamos que a nossa igreja hoje não tem mais o compromisso que tinha. Dizemos que os crentes de hoje não são mais como eram os crentes da igreja primitiva. Olhamos e pensamos assim, meu Deus do céu, a igreja se corrompe a cada dia. Mas eu quero falar para você nesse dia, nessa noite, que quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você percebe ali uma igreja que carece da misericórdia de Deus, tanto quanto a igreja de hoje. E aí, querido, nós começamos a entrar e pensar como eu queria uma igreja diferente, como eu queria um povo diferente, como eu queria um povo que não me desse tanto trabalho. Aí você tem que completar, como eu queria então não ser pastor. Você tem que continuar dizendo, como eu queria então não ser um líder. Porque se você quer ser um pastor, se você quer ser um líder de uma igreja que não tem problemas, eu vou dizer algo para você, morra. Só na glória. E sendo que lá você nem pastorear vai ser preciso. A não ser no reino. No reino você vai ser revestido de autoridade. Se você for um vencedor nessa terra. Mas enquanto pastores nessa terra, estamos aqui, conforme o pastor Marco falou, como embaixadores de Cristo, a voz de Deus nessa terra, para sarar os feridos. Para pegar os problemáticos e transformá-los, discipulá-los ao ponto que eles sejam vencedores. Mas aí você fala assim, mas pastor, então o que você quer dizer? Eu estou querendo dizer para você, querido, que a igreja de Corinto era uma igreja difícil de ser pastoreada. Para você ter uma ideia, querido, para te mostrar o que o apóstolo Paulo ele enfrentou nessa cidade. Ele chegou lá e ele ficou aproximadamente 18 meses para plantar uma igreja, 1 ano e 6 meses. E quando ele chega lá, ele encontra a realidade de uma igreja, querido. De uma cidade. Onde existia nessa cidade cerca de 1000 prostitutas sagradas. 1000 mulheres que se prostituíam no culto a deuses pagãos. Deuses como a Mãe Suprema, Melcarte, Serapis, Ísis e Afrodite. Aí você olha assim e fala, pastor, mas esse negócio de Barra do Piraí, tem um principado aqui em Barra do Piraí, que ele é teimoso, ele não sai. Você olha assim, não, mas tem um principado em Volta Redonda, tem um principado em Piraí. Tem tudo isso mesmo, irmão. Mas lá também tem o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E tem mais para te dizer, além disso tudo, lá tem você. Lá tem você. Luz de Deus,
boca de Deus nessa terra para fazer a diferença. Você vê que Corinto, querido, a cidade de Corinto era uma cidade que não tinha um principado, tinha um monte aqui, ó, Mãe Suprema, Melcarte, Serapis, Ísis e Afrodite. E para você ter uma ideia, querido, o nível de vida lá era um nível tão baixo, existia tanta promiscuidade, que lançaram naquela época um jargão, um ditado, uma expressão proverbial que era viver como um coríntio. E quando alguém chegava e dizia assim, fulano vive como um coríntio, está dizendo o seguinte, ele vive em devassidão, ele vive em promiscuidade, ele vive em tudo aquilo que não agrada a Deus. Paulo, ele foi o primeiro missionário a chegar na Grécia, irmãos. E ele chegou em Corinto vindo de Atenas. E se você for ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, querido, preste bem atenção nisso. Você líder, porque essa carta é a carta da vida real da igreja, amém ou não? Você vai ver em alguns momentos Paulo falar na primeira carta de Coríntios que ele se encontrava um tanto abatido, desanimado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava vindo de Atenas, diga assim, ele estava vindo de Atenas. E ali a obra não frutificou tanto quanto ele esperava. Então você vê que até mesmo o apóstolo Paulo, referência para todos nós, passou por momentos como esse. Você está me acompanhando? Amém ou não? Amém ou não? Ele chega ali um tanto desencorajado, mas ali ele estabelece um trabalho, permanece ali por 18 meses, e ali ele estabelece uma igreja que prosperava, uma igreja crescente, uma igreja cheia da graça, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que se tornou, que fez com que a cidade de Corinto se tornasse, querido, um dos mais importantes centros da igreja cristã da época. Posso ouvir um amém? Mas todavia, após a partida de Paulo, quando ele vai embora, aquela igreja que estava no caminho da prosperidade, aquela igreja que estava crescendo, aquela igreja que estava avançando, ela começa a descer novamente de forma alarmante no seu nível espiritual e moral. Quantos aqui estão com disposição para fazer um raio-x da igreja de Corinto? Levante a mão e diga glória a Deus. Então eu vou precisar que alguns irmãos abram a Bíblia, amém ou não? Essa era a situação da igreja que a gente vê na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira coisa, estouraram divisões. Então eu queria aqui, vamos pegar alguns irmãos. Quem pode abrir para mim? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 15. Quem pode abrir esse texto? Pastora Érica. Quem pode abrir 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2? Tabata, abriu. Você, Paola, abre capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 8 e 9, quem pode? Pastora Ana Lúcia. Irmã Loreta, abre para mim 1 Coríntios 10, versículo 28 e 33, ao 33. Eu preciso de alguém que abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 ao 12. 1 Coríntios capítulo 9, presbítera Cristiane. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, quem pode? Só os irmãos desse lado aqui, irmãos. Você, Carol. Você então vai nesse, amém? E a irmã Claudiane abre em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40, ao 40. Amém ou não? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, olha, meu irmão, se a tua luz se apagar, eu vou te acender. E se você cochilar, diga, se você cochilar, diga mais, pega no ombro dele e sacode. Diga assim, se você cochilar, você vai acordar com um pedala Robinho. Amém ou não? Dá um tapa na nuca dele, amém, irmão? Eu passei sexta-feira aqui o dia inteiro preparando essa palavra para você dormir, hein? Mas também você pode comprar o DVD depois. Mas aí para você que está dormindo vai ser 15, não vai ser 5. Então, querido, você começa a observar que a igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. Aí eu pergunto para você, existe divisão hoje na igreja? Na igreja atual? Existe! Mas aí você olha que a igreja que o apóstolo Paulo plantou foi uma igreja que estava dividida também. Olha o que diz aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 15, lê em voz alta.
Olha só. Então você vê que a igreja de Corinto era uma igreja que estava como, irmãos? Dividida. Uma igreja que estava enfrentando contendas. Existiam 4 segmentos dentro daquela igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Eu sou de Pedro. Outros, eu sou de Apolo. E outros, eu sou de Cristo. Aqueles que diziam que eram de Pedro, eles se orgulhavam do legalismo na igreja. Se orgulhavam, querido, das raízes judaicas na igreja. Aqueles que eram de Apolo, eles se sentiam os intelectuais de Cristo. Eles se sentiam a nata. Aqueles que eram de Paulo, eles diziam assim, olha, nós somos do evangelho da graça. Diferente do evangelho de Pedro, que é legalista. Nós somos aquele de um Deus perdoador. Mas aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Aí você fala, esses é o que estavam certos. Mas eles estavam também na carnalidade dizendo, vocês são pequenos. Eu já sou de Cristo, eu sou de tal. Então, a gente vê que era uma igreja dividida. E a minha pergunta para você hoje é, você tem visto hoje em dia, não é aqui em Barra do Piraí, mas de uma maneira geral, uma igreja dividida, irmão. Coríntios também era assim. Era uma igreja que estava permitindo vícios dos mais baixos entre eles. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Bem alto. Olha só. Então na igreja de Coríntios era uma igreja, querido, que estava tendo um nível de imoralidade que nem entre os gentios, nem entre os incrédulos tinha tanto pecado. Uma igreja que estava num nível tão baixo. Uma igreja que estava tanto em pecado que nem entre os que não eram crentes estava vendo tanta coisa assim. Uma igreja onde tinha um jovem que estava tendo um caso com a madrasta, a esposa do próprio pai. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então preste atenção aqui, irmãos, num detalhe. Olha para mim. Preste atenção no detalhe. Ele está falando que não será salvo. Ele está falando o quê? Que não herdará o... E se ele está falando de reino, ele está falando para quem? Para crente, irmão. Então a gente vê que pode ser que tinha crente homossexual, crente de todo nível de imoralidade. Imagina eu chegar para o pastor Marcão, ou pastor Tião, que está com mais disposição, saúde à flor da pele, e falar assim, pastor, tem uma igreja para você pastorear, pastor. A melhor que nós temos. Uma cidade boa, chamada Corinto. Lá o pessoal é gente boa. Mas você vai encontrar numa igreja dividida. Você vai encontrar uma igreja que tem homossexuais. Vai encontrar uma igreja, uma coisa assim. Tem um rapaz lá que está tendo caso com a madrasta, o pai não sabe, mas é coisa pequena. Sabe o que o pastor Sebastião vai falar comigo? Que saudade de Piraí. Abusavam da liberdade cristã. 1 Coríntios 8, 8 e 9. Então presta bem atenção. Eles estavam numa luta lá, por quê? Porque eles estavam falando o seguinte, querido, era uma cidade totalmente idólatra. E alguns crentes, eles aprenderam o quê? Que o ídolo não é nada. Eles aprenderam, querido, que nada era o ídolo e que o ídolo não tinha poder nenhum. Então alguns crentes estavam indo nos mercados, comendo carne sacrificada aos ídolos e não estavam nem aí. Aí eles chegaram e falaram assim, Paulo diz assim, olha, não é a comida que vai te recomendar a Deus, mas tome cuidado, porque às vezes o comer que você está comendo aí, essas comidas, pode ser pedra de tropeço para aqueles que estão lá fora.
Então era uma igreja que estava abusando da liberdade cristã. Eu quero dizer para você, querido, você pode fazer todas as coisas? Pode. Tudo te é lícito. Mas Paulo diz, nem tudo convém. Então, querido, você pode dizer, eu sou crente, eu sou livre. Você é livre, querido, mas cuidado para você não abusar da liberdade cristã e começar a fazer com que a sua vida seja pedra de tropeço para outros crentes. Eles não estavam nem aí para o que estavam pensando deles. Irmão, eu vou pular um pouco por causa do nosso tempo, amém? 1 Coríntios capítulo 9. Deixaram-se influenciar por mestres legalistas, que ensinavam o contrário de Paulo. Não vamos ler esse texto, mas a gente vê que Paulo, ele chega aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele começa a defender o seu apostolado. Existiam pessoas ali que diziam que Paulo nem casar podia. E ele diz assim, por que eu não posso casar? Existiam pessoas ali que estavam questionando dos pastores, dos apóstolos, viverem do ministério. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Isso acontece hoje em dia na igreja também. Tem muitos crentes hoje que não aceitam o pastor ser integral na obra. Entram no nível de avareza. Não devolvem os seus dízimos porque falam, não vou dar boa vida para pastor. Eu queria que esses crentes fossem pastor por um dia. Só um dia. Mas que seja um dia daqueles que ele nunca mais vai falar um negócio desse. Então Paulo, ele está dizendo assim, olha, está escrito na lei de Moisés, não atará a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. E aí Paulo fala, será que é com boi que Deus está se preocupando? Não é, é com você, ministro de Deus. Tem muita gente, querido, que talvez, preste atenção aqui em mim, no que eu vou te falar. Você está aqui hoje, irmão. Você está aqui desde 9h30 da manhã. Se você chegar lá no teu trabalho segunda-feira, lá na tua escola, e você disser que você pegou o sábado da tua vida, um dia para você descansar, e que você foi para uma igreja, em Barra do Piraí, ficou fechado numa sala quente com apenas 4 ventiladores, para ficar o dia inteiro ouvindo uma palavra de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o que é isso? Gente maluca, isso é desperdício de tempo. Por quê? Porque eles não entendem, querido, que a vida da igreja é a vida do próprio Cristo. Então, querido, o que acontece? As pessoas não têm esse nível de revelação. E aí muitas vezes acham que o trabalho de um pastor não é trabalho. Eu falei aqui e volto a repetir. Há pouco tempo atrás, liga uma mulher lá para minha casa, me oferecendo um cartão de crédito. Senhor Fábio, o senhor foi contemplado entre tantos para receber um cartão de crédito do nosso banco, limite pré-aprovado de tanto, o senhor pode fazer isso, dividir, papapá, teté. Ah, que bom. Qual é seu nome? Fábio Vilela dos Santos. Data de nascimento, 25/10/77. Casado? Casado. O senhor trabalha? Sim. Trabalha com o quê? Não, eu sou pastor. Não, tudo bem, mas o senhor trabalha? Falei, irmã, você acabou de perder a venda agora. Tchau. Tu. Brincadeira, eu não desliguei na cara dela. Mas ela chega para mim e fala, você trabalha? Aí eu falo, eu sou pastor. Aí ela fala, mas tudo bem, mas você trabalha com o quê? Eu falei assim, minha filha, vai ter as ovelhas que eu tenho. Tô brincando. Vocês são os amores. Mas, olha Jacó. Então, o que acontece? Eu falei, filha, vai ser pastora. Você não sabe o trabalho de um pastor. Então, naquela igreja, querido, tinha pessoas que estavam influenciando negativamente, dizendo que os pastores não podiam, que o apóstolo Paulo, ele não podia receber nenhum benefício da igreja. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele diz assim, se eu semeei em vocês as coisas espirituais, que mal tenho receber de vocês as coisas naturais. Se eu estou dando alimento para o teu espírito, por que através de você eu não posso ter alimento para a minha vida e para a minha família? Então era uma igreja, querido, que estava já influenciada por outros mestres. Outra coisa, querido, estavam corrompendo as formas cristãs de adoração, agindo de forma ultrajante, inclusive na ceia do Senhor, que era acompanhada da festa ágape. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler esse texto, versículo 20 e 22. Quem ficou com esse texto?
Leia bem alto. Olha só, a igreja do Senhor, todas as vezes que se reunia para a ministração da ceia do Senhor, a ceia era acompanhada de uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor. E como funcionava essa festa? Cada irmão trazia um pouquinho de comida, cada irmão trazia a sua bebida, e eles juntavam e faziam um banquete. Mas o que estava acontecendo lá em Corinto? Quando começava a festa do amor, o irmão que trouxe camarão, ele ia correndo para sua vasilha de camarão, e deixava às vezes aquele pobrezinho que não trouxe nada, porque não tinha dinheiro, com fome. Aquele que trouxe filé mignon, ele não queria dividir com aquele que trouxe ovo. Aí ele está dizendo assim, será que vocês não têm comida em casa? Uma reunião que era para ser a expressão do amor de Deus, está sendo expressão de avareza, expressão de mesquinharia. Irmão, sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você fale assim, mas pastor, e hoje em dia isso acontece muito. Muito. Muitas vezes nós não estamos preocupados com o que se o outro vai ter. Nós falamos que amamos uns aos outros, mas como o pastor Marcos falou, ninguém vai na casa de ninguém. Ninguém sabe a realidade do outro. Talvez essa pessoa que está aí do teu lado, irmão, pode estar com a conta de luz, a sua luz cortada há dias, porque não tem dinheiro para pagar, e talvez você pode ser solução para a vida dela hoje. E aí você olha para ela, bate no ombro dela e diz, olha, eu te amo. Mas você vai para a tua casa com a tua televisão lá de plasma, você vai lá ver a tua TV fechada, você vai lá para o teu banho quente, e ele, às vezes não tem nem arroz dentro de casa para comer. E ele, às vezes, querido, está com a luz cortada da casa dele. Você diz, olha, irmão, eu e você somos um. Que um é esse? Então era o que estava acontecendo. Hoje, nós fizemos aqui um almoço para os irmãos, amém ou não? Só que veio mais gente do que a gente esperava. Muitos irmãos não deram nome. Então, quando eu cheguei lá na cozinha, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, essa carne vai dar? Ela falou assim, só tem essa. Aí eu vi os irmãos se servindo. Pastor Marcos estava lá na mesa, ele chegou, poxa, senta aqui para almoçar comigo. Eu falei, não, peraí. Foi ou não foi, pastor? No final eu como. Aí ele ainda brincou, se sobrar. Eu falei, não, tem muita comida. Mas era se sobrasse mesmo, irmão. Eu ainda falei, deixa as minhas ovelhas comerem. Deixa as minhas ovelhas comerem. Mas muitas vezes, numa dessa, querido, a gente entra na fila, a gente quer comer a nossa carne, não se importa. Eu estou com 2 pedaços no meu prato, eu não quero nem saber se o outro está comendo. Era o que estava acontecendo. Era essa igreja de Corinto. E aí eu pergunto, isso acontece hoje em dia, irmãos? Acontece. Acontece. Por último, querido, estavam abusando dos dons, criando desordem no culto. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 40, eu vou falar o versículo, não precisa abrir. Paulo disse assim, olha, façam tudo, mas façam com ordem e decência. Estava um mover espiritual dentro daquela igreja, era um xarabacaia para lá, xarabacaia para lá. E aí não tinha pregação, não tinha ministração da palavra, o culto estava completamente desordenado. Então, querido, foi essas características da igreja que Paulo tinha estabelecido como uma igreja vencedora. 1 ano e 6 meses trabalhando. Mas quando ele sai dessa igreja, quando ele vai embora, essa igreja entra num nível de degradação e começa a ter todas essas coisas que nós estamos vendo aqui. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu uma carta, querido, para direcionar aquela igreja, para corrigir coisas, para arrumar a situação. Paulo, ele tinha um encargo para que aquela igreja crescesse na vida de Deus, para que eles tivessem experiência com Deus. Mas ele começa esse capítulo 3 dizendo que aquela igreja era uma igreja carnal. Então, querido, eu quero falar com você nessa noite. Você está preparado para me ouvir, amém ou não?
Se eu te disser que eu estou apenas na introdução, você tem paciência para continuar me ouvindo? Amém. Quem tem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Era uma igreja carnal. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Hoje você vai saber se você é um crente carnal ou não. Amém ou não? Amém. Você é um crente carnal? Você é um líder carnal? Então a gente vai ver algumas características nesse capítulo que mostravam o quanto que aquela igreja era carnal. Primeira coisa, sinais da infantilidade daquela igreja. Primeiro, capacidade de receber apenas o leite e não o alimento sólido. Ele diz, olha, eu não pude dar coisa sólida para vocês. Eu tive que dar leitinho, porque vocês não podiam suportar. Talvez você está aqui, querido, você é um líder que você não suporta alimento sólido. Talvez você é um líder que está aqui, querido, e você só gosta de leite. E sabe o que é leite? Eu vou te falar claramente, goste ou não. Você é um líder que você diz que Deus só está presente, que o culto só foi ungido se você pular, ouvir de vitória, 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 conquista, 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 bênção, bênção, bênção. Mas quando vem uma palavra que te confronta, quando vem uma palavra que te ensina, quando vem uma palavra, querido, que te traz a uma realidade, você diz, o culto não foi aquela coisa. E pior, porque às vezes você pode estar num ambiente onde está lhe sendo oferecido alimento sólido, mas você é tão criança que você não consegue absorver. Eu fico observando, querido, eu sou pregador há 12 anos como pastor, e eu observo o auditório ao qual eu estou ministrando. Então às vezes eu vejo, querido, você trazendo um alimento sólido e a pessoa brincando com criança. Você trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de revelação, e a pessoa está lá. Sabe o que é isso? Porque você é criança. Porque você está tendo a oportunidade de ter um alimento sólido, mas você não tem capacidade de absorver isso. Para você, só é bom leite. Às vezes você está ali recebendo um alimento sólido, e você está lá. Do lado. Irmão, isso só demonstra o quanto que você é criança. Talvez você é um líder assim, e você tem recebido só leite. Não é nem por falta de alimento sólido de quem é responsável para te dar, não. É porque você está cercado de alimento sólido. Mas para você, só te satisfaz, só te enche a boquinha o leite. Segunda coisa, uma igreja que era cheia de ciúmes e contenda. Talvez você está aqui e você é um líder cheio de ciúmes e contendas. Você é criança. Porque a Bíblia diz que ali havia ciúmes e contendas. Como assim? Eu chego para o Alex e falo assim, Alex, você vai dar um testemunho. O Alex pega o microfone, dá um testemunho, e a igreja inteira que diz amém, glória a Deus, aleluia, todo mundo, o povo acende. Aí eu pego o microfone, eu sou criança. Aí eu me sinto no dever de falar uma coisa maior do que a dele. Melhor. Por quê? Porque se der essa glória toda para ele, para mim tem que ser mais. Eu não posso ficar por baixo. Aí o irmão vem aqui e conta algo. E aí, querido, uns irmãos aqui dão glória a Deus. Aí logo em seguida você vem contar algo. Mas aí o glória a Deus para você não foi tão forte e enfático como foi para o primeiro irmão. Aí você fala, essa igreja tem perseguição comigo. Tá vendo? Isso é comigo. Deve ser uma coisa pessoal, que eu não sei o que, não gosta de mim. Sabe o que é, irmão? Você é uma criança. Você é uma criança. Então, pare de ciúmes. Pare de contendas. Pare com esse negócio. Olha lá, o pastor falou da célula do fulano e não falou da minha, que não sei o que. Irmão, para. Terceira característica da infantilidade da igreja de Corinto. Era uma igreja que exaltava gigantes espirituais, causando divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Gigantes espirituais, inegável. E hoje nós temos os gigantes espirituais. Eu chego para o Tião e falo assim, pastor Tião, para mim o melhor pregador do Brasil é o pastor Juarez Ferreira. E aí ele chega, não, para mim é o pastor Marcão. Não, mas para mim é o pastor Juarez. Não, para mim é o Marcão. Não, mas o pastor Juarez pregou aquele negócio assim, assim, assim. Não, mas o pastor Marcão pregou. Daqui a pouco eu tô com raiva do Tião, cara.
Daqui a pouco a gente está brigando. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Acontece. Não, porque na minha igreja, olha, o pastor lá é ungido, ele fez não sei o quê, meu pastor tal, não sei o quê. Aí, querido, você vai conversar com alguém, ele não aceita, ele se sente diminuído. E aí ele tem que falar que o pastor dele é melhor. Ou outra coisa, tem gente que vem para o culto, e aí de repente vê lá que o pastor da igreja não vai pregar hoje. E aí passa a palavra para um outro irmão. Aí o irmão já senta na cadeira desmotivado. Poxa, eu queria ouvir o pastor, porque ó, quando o pastor prega é uma coisa. Ô, irmão, sem brincadeira, o pastor vai viajar, o pastor vai tirar férias. Férias é bênção para o pastor, mas é drama. Porque muitos pastores ficam em crise quando vão tirar férias. Porque será que o povo vai na igreja? Por quê? Porque a igreja tem mania de exaltar os gigantes espirituais. Só é bom quando o pastor Juarez prega. Se não for ele, parece que Deus não está lá. Se você é assim, irmão, é porque você é criança. É porque você é criança. Então nós precisamos entender, querido, que há somente um fundamento. Apenas um fundamento. Fundamento a saber, Cristo. Cristo é o nosso fundamento. E devemos nos atentar em como edificamos sobre esse fundamento. Por quê, irmãos? Preste bem atenção. Paulo, ele disse assim, olha, eu lancei o fundamento, a saber, Cristo. E talvez você está aqui nessa noite, como um pastor, como um líder, e você está lançando outros fundamentos. Talvez você diz assim, não, só é crente cheio do Espírito aquele que fala em línguas. Você acabou de lançar um fundamento, falar em línguas. Mas o fundamento da fé cristã não é o falar em línguas. O fundamento da fé cristã é Cristo. Talvez você está estabelecendo fundamentos, querido, quando você coloca preferências, coisas que você pensa naquilo que você está estabelecendo. Cuidado com isso, porque você é um líder de célula. Você é alguém, querido, que Deus confiou um povo a você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, irmãos, preste bem atenção no que eu vou te falar. Preste bem atenção. Muitas vezes nós pastores, nós líderes, nós ficamos em crise. Diga comigo, crise. Muitas vezes quando a gente começa, tem uma visão, a gente acredita nessa visão, e de repente a gente vê o outro prosperando mais do que a gente numa outra visão. Comigo isso acontece, pastor Marco. Eu não sei se lá em Campo Grande acontece com o senhor. O que acontece? Às vezes eu estou aqui, estamos estabelecendo a visão celular, a igreja priorizando o discipulado. E aí de repente, querido, você vê uma outra igreja, um outro segmento, fazendo uma outra coisa, e que está atraindo multidões. Volta e meia, nós somos tentados e questionados se o que estamos fazendo é o correto. Volta e meia alguém chega e pergunta, mas pastor, esse negócio de célula dá muito trabalho, o irmão vai lá, é crise, é briga, é isso, é aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Aprenda uma coisa para o resto da tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Que para Deus não é qualquer edificação que serve. E deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo aquilo que está sendo edificado hoje, até mesmo em nome de Cristo, é aquilo que está no coração de Deus. E é aquilo que o Senhor quer. Isso é muito sério. Sabe por quê, irmãos? Aquele texto que Jesus disse: muitos chegarão naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu profetizei, eu curei os enfermos. Isso é o que, irmãos? Edificação. Isso é obra de Deus, amém ou não? Mas ele disse o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Então, querido, nem tudo aquilo que é obra de Deus é vontade de Deus. Nem tudo aquilo que se faz em nome de Deus é de fato aquilo que Deus quer. Posso ouvir um amém? Então, nesse texto aqui de Coríntios, a gente pode ver que Paulo, ele diz assim, olha, um dia, eu e você
nós chegaremos diante do Senhor. Um dia você que está aqui, você vai chegar diante de Cristo. E Ele vai requerer as obras das tuas mãos. E Ele vai querer saber o que você fez por meio do corpo. E eu quero dizer para você que manifesta será a obra de cada um. Mas não é só dos pastores, é de cada crente. Um dia você vai estar diante de um tribunal. Um dia você vai estar diante de um juiz que vai julgar aquilo que você tem feito. E a grande questão é: cada um veja o que está edificando e como está edificando. Porque nem tudo que é edificação é precioso. Nem tudo que se faz em nome de Deus de verdade está de acordo com o centro do coração dele. Paulo, ele diz que a obra manifestará se o que cada um fez, se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, ou se é madeira, se é palha e se é feno. E eu quero te explicar o que é madeira. Talvez você está estabelecendo a tua célula, a tua igreja com madeira. Madeira se refere à natureza humana, ou seja, não devemos edificar a igreja com a nossa natureza. Por exemplo, os chineses têm uma ética natural. Então eles colocam uma igreja muito cheia de ética, mas é natural. Edificar com madeira é você edificar segundo as suas habilidades naturais. Edificar com madeira é você colocar de acordo com o que você sabe fazer. Irmãos, olha para mim, em nome de Jesus. Há pouco tempo atrás, eu estava numa crise muito grande aqui. Muito grande. Minha vontade era sair correndo. Um dia, eu vim para o gabinete. Eu me tranquei ali naquele gabinete, sentei naquele chão, não sentei na cadeira, não sentei na poltrona. Eu sentei no chão daquele gabinete. Nem minha esposa sabe disso. E eu comecei a orar. E comecei a chorar na presença de Deus. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Eu estou buscando com sinceridade. Eu tenho um coração para ti. Mas por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que as coisas não estão rompendo como poderiam romper? Sabe o que Deus falou comigo, irmão? Deus me partiu no meio. Mas Deus falou comigo o seguinte: é porque você tem levado essa igreja na força do teu braço. Eu falei: Deus, me perdoa. Sabe o que é você levar a igreja na força do teu braço? É quando a igreja às vezes não tem dinheiro para pagar uma conta. Eu chegava para o tesoureiro e falava: atrasa o meu salário e paga a conta. Eu estou levando na força do meu braço. Quando o que eu deveria fazer é o seguinte: vamos dobrar os joelhos juntos e vamos orar aquele que é dono da prata e do ouro, porque Ele vai enviar o recurso. Levando a igreja no meu braço, tentando convencer segundo a minha sabedoria. E eu cheguei para aquele dia e falei assim: Deus, eu me rendo, me entrego. Não vou levar mais essa igreja na força do meu braço. Eu te dou o que o Senhor quiser, mas faz essa obra acontecer. Desde o dia que eu fiz essa oração, irmão, as coisas começaram a ser diferentes neste lugar. Nós, pastores, temos muita facilidade para edificar com madeira, tentar levar a igreja na força do braço. Se você tentar fazer tua célula crescer, tua igreja crescer na força do teu braço, cuidado, porque você pode se frustrar. Porque a obra que nós estamos fazendo é obra espiritual, não é obra natural. Segunda coisa, irmãos, é o feno. Edificar com feno é edificar com o que somos e com o que preferimos. Irmão, esses dias eu fiquei estarrecido, eu fiquei de boca aberta com o que eu ouvi. Eu ouvi que um pastor chegou na igreja e proibiu as irmãs de usarem salto alto. E ele falou o seguinte: Deus falou comigo que não é da vontade dele que as irmãs usem salto alto. Mas sabe por que ele falou isso, irmão? Sabe por que ele falou isso? Porque ele é fraco na sexualidade.
E ele vai, baixa um decreto em nome de Deus, dizendo que Deus não quer que as irmãs usem salto alto. E ali virou uma doutrina. Sabe o que é isso, irmão? Estabelecer uma obra, você edificar com feno, com as suas preferências. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão que ele era muito devagarzinho, falava devagar. E ele começou a ensinar na igreja dele que Deus é um Deus que só age devagar. Então os irmãos na igreja dele andam devagar, oram devagar, tocam devagar. Quase igual o Paulinho. Paulinho, irmãos, ele voltou para os caminhos do Senhor, ele estava nos pagodes da vida. E agora os irmãos estão vendo ele de volta aí. Isso vai para o YouTube, viu? É brincadeira, é porque ele estava num trabalho que ele não tinha tempo de estar aqui, irmãos. Mas para a glória de Deus, Deus moveu o coração do faraó. Né, Paulinho? Te liberou para você vir tocar esse teclado. E você pode observar que desde que você está tocando o teclado, as minhas mensagens não são mais de cajado. Então edificar com feno é você edificar segundo as suas preferências. Esses dias a pastora chegou, estava vendo um negócio de um filme que nós estamos fazendo, aniversário, o irmão chegou para ela e falou assim: pastor, o que a senhora acha de funk? Aí ela chegou para ele e falou assim: olha, o que você quer saber com isso? Não, eu quero saber o que a senhora acha de funk. Ela falou: uma porcaria. Mas tem um funk cristão, esse é bom. Porque é uma pergunta um tanto estranha, o que você acha de funk? Aí você fala: é bom lá, o pastor é funkeiro. Vai lá no Claudinho Bochecha. Ele vai. Agora é só o Bochecha, né? Claudinho já foi. Hã? É verdade. Mas aí, ele começou a falar: não, porque a senhora sabe o que significa funk em inglês? Irmãos, eu não vou entrar nos detalhes, porque ele é tão doido. Porque até o significado ele falou errado, ainda falou em inglês errado. Hã? Não, ele não falou em inglês, não, ele falou o significado errado. Porque o funk não significa isso. Para ser o que ele falou, você teria que tirar um N da palavra. Entendeu? Corta isso, hein, Denis? Então, eu imagino que amanhã um menino desse, se for um pastor, ele vai dizer: funk é do diabo. E aí tem os irmãos aqui da igreja: dança do siri, dança do siri, como é que é? Tchá, 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 tchá. Vai falar que vocês são do diabo. Ainda bem que eu não me contamino com essas baixarias. Você estabeleceu uma igreja segundo as suas preferências, irmãos. É você edificar com feno. E pior do que edificar com feno, é você edificar com palha. Porque palha é totalmente destituída de vida. É edificar com palha, é edificar com ciúmes, com contenda, com inveja, com fofocas, críticas. Todos esses são aspectos da palha. E um dia você vai estabelecer tua célula, talvez você vai estabelecer tua célula, você já dirige a tua célula. Um dia você vai dar conta para Deus e Deus ele vai olhar para você, meu irmão. Diz que o fogo provará a obra que você está fazendo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que vai sair um fogo da parte de Deus. E vai queimar tudo aquilo que você fez. E vai queimar, e vai queimar. E talvez a tua célula era a célula que mais crescia na igreja, mas você era invejoso. Você era cheio de contenda. Você era orgulhoso. Você era vaidoso. E para o pastor e para o seu líder, para o seu pastor, você era o melhor. Você era o melhor. Por quê? Porque madeira dá volume, palha dá volume, feno dá volume. Mas não resiste ao fogo. Os materiais corretos para edificação não são esses. O apóstolo Paulo, ele chega e diz o seguinte, que nós temos que edificar com ouro. Diga ouro. Edificar com ouro, edificar segundo a natureza de Deus, a vida de Deus. Como assim? Talvez o pastor Juarez, ele é cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de perebas espirituais, emocionais, psicológicas, não no corpo. Aí eu chego para ele e eu vou corrigir ele
E eu chego para ele e falo assim: você não se emenda, né, Juarez? Pior dos piores é você. Eu falei mentira? Sim ou não? Não. Mas eu falo um negócio com ele assim, irmão. Fala a verdade para mim. Eu estou matando ele. E aí, ao invés de eu ser um promotor da vida de Deus, eu estou promovendo morte. Então eu estava lendo um estudo, um comentarista, ele estava dizendo que numa situação dessa, se eu chegar para ele e dizer, tu é carnal, eu não vou estar ajudando muito ele. A melhor coisa que eu tenho que fazer é conversar com ele, de modo que ele tenha revelação de quão carnal ele é. É eu mostrar para ele, com a sabedoria de Deus, para ele ver o nível de espiritualidade que ele tem. Eu estou edificando a vida de Deus. Tem muita gente que está preocupado com a quantidade, irmão. Eu quero dizer que você tem que estar preocupado é com o ouro. Eu quero dizer que você tem que estar preocupado é com a vida de Deus. Preste bem atenção. Se eu hoje te oferecer essa sala aqui completamente lotada de madeira, de palha e de feno, até o teto, ou eu te oferecer apenas uma barrinha dessa de ouro, com qual que você vai ficar? Com qual? Gente, mas aqui não tem muito mais. Não tem mais madeira, não tem mais palha, não tem mais feno, a quantidade não é maior. Mas diga assim, o ouro vale mais. Então eu quero dizer para você, querido, que a tua obra, ela não vai ser medida pelo tamanho dela. Não é pelo quanto que você fez de grande. Mas a tua obra, ela vai ser julgada se ela é ouro. A palha, a madeira e o feno, quando vem o fogo, eles queimam e se destroem. Mas quanto mais fogo vem para o ouro, mais puro ele fica, mais ele brilha, mais ele é ouro. Então não se preocupe com o tamanho da tua obra. Se preocupe se ela é ouro. Não se preocupe com quantas pessoas tem na tua igreja. A princípio, você tem que sonhar com as multidões? Tem. Mas se preocupe se as pessoas que estão lá estão sendo edificadas com madeira, com palha, com feno, ou se são edificadas em ouro. Se a obra que você está fazendo nessa terra tem valor ou não tem. Segunda coisa, querido, é prata. Prata nos fala de redenção. Querido, a palavra do Senhor diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Redenção. Tem muita gente que hoje não prega mais a cruz. As igrejas estão cada vez menos vivendo a cruz. Só se prega a bênção. Só se prega a vitória. 7 semanas de bênção, 7 semanas de vitória. Mas eu nunca vi uma campanha 7 semanas indo para a cruz e negando a si mesmo. 7 semanas para que os teus sonhos sejam realizados. Mas eu nunca vi 7 semanas para você abrir mão daquele sonho que está atrapalhando o sonho de Deus. Edificar com prata é você edificar a redenção. É você edificar, querido, com a mensagem da cruz. E quando você edifica com ouro, quando você é um promotor da vida de Deus, quando você estabelece uma vida de cruz no meio do teu povo, ela começa a tomar, a sua obra começa a tomar a terceira característica. Qual é? A característica de pedra preciosa. E a pedra preciosa, querido, nos fala de transformação. A transformação do Espírito. Porque no ambiente onde há a vida de Deus, e onde há uma vida de cruz e um princípio de cruz, o Espírito de Deus, ele se sente livre para transformar a realidade desse ambiente. As pessoas têm sido transformadas na tua célula, na tua igreja. Tem sido. Por isso que eu estou falando com você hoje, querido, como pastor dessa igreja. Não se preocupe se você ainda não tem uma multidão. Se preocupe em edificar com ouro, com prata,
com pedras preciosas, porque isso tem valor. E quando você começa a edificar com ouro, pratas e pedras preciosas, fique calmo, irmão, porque as multidões vão chegar. Vão chegar. Porque ali vai ser um ambiente onde Deus está. E onde Deus está, o povo vai atrás, seja aonde for. Então, eu quero encerrar essa mensagem com a palavra de Paulo dizendo: portanto, cada um veja como edifica. Sabe por quê, querido? A igreja de Corinto foi uma igreja que começou muito bem, mas foi só Paulo sair de lá que a igreja entrou num declínio. A igreja começou a cair. Então Paulo, ele manda uma carta para aqueles líderes e falam: ei, veja o que vocês estão edificando. Cuidado. Cuidado com o que vocês estão fazendo. A igreja está se desvirtuando. Coloque ela no caminho, porque um dia vocês vão dar conta da obra que Ele confiou a vocês. Irmão, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós já estamos encerrando. Feche seus olhos. Importa é que você edifique com ouro, com prata e com pedras preciosas. Preste atenção, querido. Não importa quanto tempo vai levar para que essa obra fique pronta, mas eu quero dizer para você que depois de pronta, um pedacinho dela vale mais do que um caminhão das outras que não tem valor. Às vezes eu converso com os pastores, eles falam: mas pastor, o que o outro está falando está atraindo as multidões, o que ele está fazendo está atraindo as multidões. Mas eu quero dizer para você, querido, muito mais do que multidão. Você está aqui para estabelecer discípulos. Você está aqui, querido, para gerar filhos para Deus. Você está nessa terra para cumprir o propósito eterno de Deus, que é edificar uma casa para Ele nessa terra. Estabelecer um local, um ambiente onde o Senhor se sente à vontade para estar e para habitar. Infelizmente, a igreja de hoje em dia tem se tornado um shopping, onde as pessoas vão para lá para comprar o que querem, satisfazer suas necessidades e nada mais além disso. A partir do momento que dão os seus dízimos e as suas ofertas, muitos pastores não estão nem aí para o que vai ser da vida delas. Mas eu quero dizer, querido, que aqui Deus está levantando uma liderança diferente. Uma liderança que não está aqui para estabelecer um comércio. Uma liderança que não está aqui, querido, simplesmente pensando no tamanho da obra, mas no quanto ela é preciosa. Da madeira, palha, feno, não precisa ser tão trabalhado. Mas ouro você tem que ir mexendo nos mínimos detalhes. Ouro você vai lapidando, você manda no fogo, você vai trabalhando. Mas quando ele termina essa obra, ele vira uma joia, onde pessoas estão dispostas a pagar centenas de reais, milhares de reais por eles. E assim será o Senhor com a obra de ouro.